Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. Hoje continuaremos falando sobre a mediunidade da psicografia e todas as dicas e orientações que Kardec nos dá. Estamos chegando ao fim desse capítulo, tá, gente? Então aguente mais um pouquinho. Esse capítulo foi um pouquinho mais denso, eu diria, um pouquinho mais longo, mas é porque Kardec não quer deixar passar absolutamente nada, né? Então é muito importante. Então vamos pro vídeo. Pessoal, capítulo 17, tá? Item 213. E ele começa falando o seguinte: a escrita é algumas vezes bem legível, as palavras perfeitamente destacadas, mas, como certos médiuns, é difícil da escrita ser decifrada por outros. É preciso adquirir o hábito de fazê-lo. Então, sim, gente, a mediunidade de psicografia, né, alguns médiuns psicografam com uma letra bem legível, bem tranquila de ser lida. Mas, certos médiuns, é difícil da escrita ser decifrada. Às vezes pelo médium, às vezes pode ser um pouco pelo espírito, né? Eu, gente, particularmente, por exemplo, minha letra é horrível. Então eu fico pensando, se eu fosse psicografar, como seria? Né? Não seria a coisa mais fácil de ler. E aí ele mesmo fala aqui que tem que ser decifrada por outros. Então tem que criar o hábito, né, de fazer isso. Os espíritos são pouco econômicos de papel. Quando uma palavra ou uma frase é ilegível, pede-se ao espírito que recomece, o que eles fazem, geralmente de boa vontade. Então, sim, gente, os espíritos eles não ligam muito na questão de economizar papel. A letra normalmente ela é grande, né? Não necessariamente você tem que usar sempre papel pautado, né? O papel que você tem aí, que você se sente confortável. Tá tudo certo, mas a letra tende a ser grande. E aí, se sai, né, uma palavra que vocês não entendem, que não dá para entender, pode pedir para o espírito refazer. E na maioria das vezes eles fazem de boa vontade, sem nenhum problema. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este consegue quase sempre obter uma mais nítida por exercícios frequentes e regulares, aí empregando uma forte vontade e pedindo o ardor ao espírito para ser mais correto. Então, gente, também não é só o espírito, a gente vai ter que... a pessoa que quer desenvolver nessa área da psicografia, ela vai ter que treinar. Força de vontade, tá deixando bem aqui, claro, uma forte vontade para fazer aquilo, tá? Então, né, se a letra não for legível, as cartas que você psicografa são elegíveis, treine para você ter uma... Ele fala aqui para obter uma mais nítida por exercícios frequentes, né? E aí você consegue ler as cartas que você vai estar ali psicografando. E também pedindo com ardor ao espírito para ser mais correto. E aí o espírito também pode estar te auxiliando, pode estar te ajudando ali no momento da psicografia, para que a letra venha mais visível, os traços venham de forma ali mais, né, redondinha, vamos dizer assim, para que a gente consiga entender e compreender, tá? E aí ele fala aqui, certos espíritos adotam sinais convencionais que passam a usar nas reuniões habituais. Então, certos sinais os espíritos podem criar ali como códigos, né, justamente para usar nas reuniões que são feitas para psicografar. Para marcar que uma questão os desgosta e que não querem respondê-la, farão, por exemplo, um longo traço ou qualquer outra coisa. Então, eles fazem, gente, certos sinais. Por exemplo, o exemplo que ele deu aqui é, por exemplo, se eles não gostam de uma questão ou eles não querem responder, eles só fazem um traço, né? Então, assim, isso vai criando. Mas aí, gente, depende de grupo para grupo, entende? Não é um sinal universal que todos os espíritos vão usar. Às vezes eles podem marcar com um X, às vezes com um círculo. Então, assim, vai do grupo que você tá, né, de pessoas, treinando a tua psicografia. Ou se você tá sozinho, você tem que analisar o que o espírito faz ali. E aí seguir os padrões. Às vezes você psicografou 3 cartas, que você fez 3 perguntas, e nessas 3 perguntas o espírito colocou um X. Claramente, se você usar a lógica, você vai entender que o espírito não está ali querendo responder aquela pergunta. E aí você não faz mais, entende? Então é uma questão de lógica, de você entender o espírito entender você. É o espírito e o médium tentando, se ajudando, se complementando, se auxiliando. É muito importante o médium buscar uma boa sintonia com esse espírito que psicografa, para essa ligação ser ainda mais forte e o médium conseguir entender melhor, tá bom? Quando o
espírito termina o que tinha para dizer ou não quer mais responder, a mão permanece imóvel. E o médium, seja qual for seu poder e sua vontade, não pode obter nenhuma palavra a mais. Então, sim, gente, quando o espírito ele termina, né, se vocês não sabiam como terminar uma carta, tá dizendo aqui, quando o espírito não tem mais o que dizer, terminou, finalizou, não quer mais responder, a mão vai ficar imóvel, não vai mais se mover, não vai mais acontecer, entende? Mesmo que o médium tenha vontade, não pode mais obter nenhuma palavra. Se obter, vai ser o médium mesmo escrevendo. Mas eu tô falando aqui, o espírito não vai ter mais nada. Enquanto, se o espírito não terminou, o lápis continua sem que seja possível detê-lo. Então, se o espírito quer continuar, mesmo que você tente, a sua mão ali vai continuar escrevendo e fazendo e, né, realizando, fazendo aquela carta. E ele continua aqui, ó. Tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. É que é ela que todos procuram obter com razão. Mas o mecanismo puro é muito raro. Então ele tá falando aqui sobre escrita mecânica, tá, pessoal? É aquela escrita que a gente não tem. O médium não tem poder sobre nada. Não é uma coisa que ele sabe do que tá acontecendo. Ele permanece inconsciente e ele vai ali psicografando. Ele tá falando aqui que esse mecanismo, né, a escrita mecânica, ela é muito rara. E ele fala que ele se mistura com frequência à intuição. O médium, tendo consciência daquilo que escreve, é naturalmente levado a duvidar de sua faculdade. Não sabe se isso vem dele ou de um espírito estranho. Então, né, a psicografia, a escrita, quando tem a mistura da intuição, o médium tendo consciente daquilo, ele acaba duvidando. E isso aconteceu comigo, gente. Quando eu escrevia, assim, eu psicografava, né? As poucas vezes que eu psicografei, eu duvidava, às vezes, falando, meu Deus, será que é o espírito mesmo ou eu que tô inventando coisa da minha cabeça? Isso acontece, mas você tem que confiar, tem que ter fé, tem que entregar e buscar esvaziar a sua mente da melhor maneira possível, gente. Quanto a tua mente estiver mais tranquila e mais vazia, melhor é pro espírito ele poder, né, se utilizar para poder passar a mensagem. E olha o que ele fala aqui, né? O médium nada tem a temer e deve prosseguir assim mesmo. Então continue, mesmo com essa dúvida. Que ele se observe com cuidado e reconhecerá no que escreve uma infinidade de coisas que não estavam no seu pensamento. Então quando o médium para analisar palavra por palavra, né, vendo o sentido e tudo mais, ele vai ver que muitas coisas que ele nem estava pensando, que ele nem estava imaginando, foram escritas ali. Logo, o que dá para entender é que não tem como ter sido ele, e sim o espírito. Essa dúvida, né, que alguns de vocês podem acabar tendo, como eu tive, acabam na hora, tá bom? Até são contrários, prova evidente que não vem dele, ok? Pessoal, hoje ficamos por aqui. A partir de semana que vem vamos ver o item 215. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!